Ok, agora que a gente já tem um entendimento sobre o Remote State, vamos para o próximo passo e conhecer um pouco das funções que fazem parte do core do Terraform. Eu estou aqui na documentação, na página das Built-in Functions, que são as funções que já vêm com o Terraform, e basicamente é a mesma coisa que uma função de uma linguagem de programação. Você tem a chamada dela e basicamente você vai separar os argumentos por vírgula. Aqui na documentação a gente tem uma lista de funções, é uma lista bem grande. Eu vou estar demonstrando algumas dessas funções, mas eu recomendo fortemente para você dar uma olhada aqui e conhecer tudo que o Terraform consegue fazer com essas funções. A teoria é bem simples, vamos ver na prática como funciona. E aqui eu tenho o nosso main.tf, ele é basicamente a mesma coisa, tem as nossas versões aqui no blog do Terraform, e aqui tem o nosso provider com a AWS, e tem a região e o profile. Eu vou estar criando um EC2 e também vou estar criando um bucket no S3. Então vamos primeiro dar uma olhada nas variáveis. Eu tenho uma variável env, que está vazia, não tem nada, que vai ser o valor do nosso ambiente, do nosso environment. Aqui eu tenho a região padrão, eu central1. E aqui eu tenho minha variável instance EMI. O que ela faz? Ela vai guardar o valor da nossa EMI. E aqui embaixo a gente tem esse bloco de validação. E na condição, a gente consegue ver a utilização das funções que o Terraform nos oferece. Uma delas é o length. Ele serve para verificar o tamanho da nossa string. Então, aqui ele vai retornar um número, essa função. E aqui a gente tem o substr. O que ele faz? Ele tira uma parte da string de acordo com esses parâmetros. Então, daqui ele vai começar da posição 0 e vai tirar 4 caracteres. E deve ser igual a isso, EMI traço. E aqui embaixo a gente tem a nossa mensagem de erro. Então, como vocês podem ver, é bem simples de utilizar as funções. É só chamar e passar o parâmetro. Se eu descer mais um pouco, eu tenho aqui o número de instância. Então, eu criei de um tipo objeto. E quando eu crio um tipo objeto, a nossa variável, ela tem que seguir esse formato. Então, ela tem que ter essas duas chaves. E a chave ela tem que ser número, do tipo número. E aqui embaixo eu coloquei o valor default que cada um vai ter. Então, para dev, eu vou rodar uma instância. E para prod, eu vou rodar 3 instâncias. E minha última variável é o tipo da instância. Eu também criei do tipo object. Maravilha, vamos para o nosso EC2. E aqui no nosso arquivo do EC2, qual é a primeira coisa que a gente vê de diferente que a gente não tinha visto nos outros recursos já criados? Essa primeira linha aqui do count. O count é uma propriedade especial do Terraform que a gente pode usar em qualquer recurso, que ele serve para controlar a quantidade de recursos que a gente vai criar desse tipo. No caso aqui, por exemplo, a gente está definindo quantas AWS Instances a gente quer criar somente com esse bloco aqui. Imagine que a gente está passando um valor e ele vai iterar sobre esse valor, esse número que a gente passar, e vai criar a quantidade definida do mesmo tipo de recurso. E o interessante aqui é que a gente consegue ver que eu tenho um if ternário aqui. Então, se o número de instância for menor ou igual a 0, eu vou setar como 0. Ou, se ele for maior, ele vai setar o valor que eu passar. Então, o Terraform a gente consegue utilizar if-else desse formato aqui. Tem uma outra forma que a gente consegue utilizar if-else, mas essa daqui que você vai ver que é a mais comum da gente poder estar usando, que é o ternário, quando a gente tem a interrogação e os dois pontos. E eu criei um locals para calcular o valor do número de instâncias que eu vou precisar. E para verificar o número de instâncias, eu estou usando essa função lookup, que ela vai fazer o quê? Ela vai olhar nesse meu objeto, poderia ser objeto ou map, e eu quero procurar a chave baseada no valor que eu tenho na minha variável de ambiente. Então, se eu setar dev ou prod, ele vai me retornar o valor de acordo com a chave. Se eu voltar e selecionar dev, vai me retornar 1. E se eu selecionar prod, vai me retornar 3 aqui. E por que eu coloquei num locals? Porque aqui eu estou repetindo. Então, para não chamar a função duas vezes, eu coloquei num locals e aqui eu consigo repetir e deixar mais conciso a minha expressão. E se for menor ou igual a 0, vai criar 0, então não vai criar o recurso. Aqui embaixo eu tenho minha AMI, que eu setei lá no começo. E aqui eu tenho novamente o lookup para procurar sobre a instance type, o tipo da minha instância, da mesma forma que eu procurei o nosso número de instâncias. E logo aqui embaixo, nas nossas tags, eu tenho essa outra função, a função chama merge. Ele vai mergear um ou mais variáveis do tipo map ou object. Nessa linha eu tenho as minhas tags,
que estão lá no meu locals. Então eu tenho essas duas tags, que são as minhas common tags, e eu quero adicionar mais tags. E para isso eu utilizo a função merge, que vai adicionar mais 3 tags nas minhas instâncias. Então, project, que vai ser curso AWS com Terraform, o ambiente, e para setar o ambiente, eu poderia muito bem colocar o var env aqui, mas eu estou utilizando essa outra função, o format, e para quem conhece o printf da linguagem C, é a mesma coisa. Eu posso passar caracteres especiais para serem substituídos pelo valor desejado. E esse valor, eu estou setando o tipo desse valor. Então, no caso, o S é do tipo string, e aqui embaixo, no caso do D, seria de dígito, seria de número. E aqui, novamente, eu estou utilizando o count, mas em vez disso eu estou usando o count.index para eu verificar em qual iteração o count está. Então, ele vai começar do zero, e é por isso que eu estou somando mais um aqui, para poder identificar as minhas instâncias, de acordo com o número criado. Voltando para o nosso S3, novamente estou criando um random patch para poder criar o nosso bucket e ter um nome aleatório. Aqui estou colocando minhas tags, que vão ser duas, que estão lá no meu locals. E aqui embaixo eu estou criando um outro object. E para criar esse objeto no bucket, eu estou utilizando uma outra feature do Terraform, que são os templates. E se eu abrir meu arquivo data.tf, aqui eu consigo ver na onde que eu estou gerando o meu template. Se eu subir um pouco aqui, eu tenho esse data template file. Eu quero chamar esse template file de JSON, porque o meu arquivo é um JSON. Aqui a gente vai passar o atributo template e a função file. Então ele vai ler tudo do meu arquivo, do meu JSON, e vai passar dinamicamente esses valores para dentro do arquivo e substituí-los antes de retornar para quem estiver chamando ele. E eu poderia muito bem colocar variáveis também, sem problemas, para poder deixar mais dinâmico ainda. Mas aqui eu vou deixar chumbado mesmo, vou deixar o valor na mão. E se eu abrir o meu JSON e colocar lado a lado, a gente pode ver que essas variáveis aqui vão ser substituídas aqui. Então eu coloco ela como se fosse uma interpolação e o Terraform vai substituir para a gente. Para que servem os templates? Qual a sua utilidade? O template é bom para quando você tem uma string muito grande, que nem esse JSON, ou você tem uma string muito complexa, que você queira tratar de forma separada e não dentro do seu código do Terraform. Um exemplo do mundo real que eu posso te dar é quando a gente vai escrever tasks para o nosso ECS, é um serviço da AWS também, que a gente precisa definir um JSON, e o template cai muito bem para ser usado nesse caso. Ok, feito isso, voltando aqui mais para baixo, eu tenho esse data archive file, e também vou chamar de JSON. O que esse data archive file faz? Ele pega o arquivo, o conteúdo que você passar para ele e converte para o tipo que você desejar. No meu caso aqui, o tipo eu estou passando um local, e esse tipo é um zip. Então eu posso ver aqui que meu file extension é zip. E aqui também eu tenho meu object name, que eu estou chamando meu arquivo gerado de um template. Por quê? Porque esse archival file vai pegar o conteúdo do meu template. A gente pode ver aqui, ó, que no final rendered, quer dizer renderizado, e vai passar aquele nome, meu arquivo gerado com o template. E vai gerar um arquivo zipado através do conteúdo do meu template. Aqui eu estou passando o output path. O que significa? É onde que ele vai salvar na minha máquina esse arquivo zipado. Então esse path.module é uma palavra reservada do Terraform, que ele retorna o caminho da onde você está executando o seu Terraform. Então no meu caso, o caminho vai ser dentro da minha pasta aqui. Então ele vai criar uma pasta files dentro da minha pasta built-in functions e vai jogar o nosso objeto lá dentro. Feito tudo isso, a gente vai jogar o nosso arquivo para o nosso S3 através do nosso recurso definido aqui. E aqui dentro eu estou chamando essa função UUID, que ele vai gerar uma string aleatória toda vez. E o source para o nosso objeto, eu estou usando o output que está gerando do nosso arquivo zipado. Aqui embaixo eu estou setando meu content type e aqui eu tenho minhas tags. Ok, falei bastante, agora vamos executar para ver isso na AWS e ver como que vai funcionar. Então vamos lá, Terraform init. E ele me baixou, além do AWS, me baixou mais o archive, o random e o template. Então, archive, random e o template. Terraform plan. A minha variável de ambiente não tem valor, então quer dizer que ela é requerida e eu preciso passar o valor para ela. Vou passar como dev. E aqui ele está nos falando que vai criar 4 recursos para a gente. Então, se eu subir, é para ele me criar um EC2.
Então, está criando uma instância, um EC2. Está me criando um bucket. Está me criando um bucket object. E está me criando um random patch. Ok, vou aplicar as alterações. Terraform apply. E vou passar a minha variável em linha de comando e auto-aprovar nosso apply. Ok, apply completo. Vamos verificar. Eu estou na página do EC2, vou atualizar. E aqui eu tenho uma instância, porque eu criei para dev e para dev estava definido apenas uma instância. Se eu for no S3 e pegar o random patch, o nome que criou, vamos ver. E eu acabei de filtrar pelo bucket que eu criei. Vamos ver se eu tenho objeto. E aqui eu tenho o objeto que eu criei com o meu UUID. Eu vou abrir o arquivo aqui. Então, vou clicar. Vou fazer o download. E vou abri-lo na minha IDE. Aqui está o meu JSON já convertido com os valores. Então, aqui está meu nome. Aqui meu gênero. A cor do meu olho e a minha idade. Maravilha! E como eu falei para vocês, o nosso data archive file criou uma pasta files na nossa raiz e gerou o arquivo aqui para ele poder fazer o upload para o nosso bucket posteriormente. Então, primeiro ele cria na minha máquina e depois sobe o arquivo para o S3. Ok? Esse archive file ele é muito usado para a gente poder criar os artefatos das nossas lambdas quando a gente utiliza esse serviço na AWS. E para finalizar, eu quero demonstrar a validação daquela variável da nossa EMI. Então aqui ela tem uma validação, eu quero demonstrar essa validação para vocês. E também subir os arquivos passando o valor do nosso env como prod, para ele subir 3 instâncias em vez de uma. E aqui ele vai setar a potência da máquina como T3 Medium. E se eu verificar a última apply que eu rodei, eu vou substituir a minha variável, em vez de ser dev, eu vou colocar instance AMI. Vai ser igual a um número, uma string aleatória. Vou colocar como dev, meu ambiente. E a gente pode ver aqui a validação funcionando. Aqui ele mostra o erro que a gente configurou, que tem que ser uma EMI válida. E aqui pode ser visto nesse arquivo, nessa linha. Então, bem bacana o jeito que o Terraform faz para validar as variáveis agora, a partir da versão 0.14. Então, vamos rodar terraform apply, -var como prod. Ok, terminou. E aqui o nosso output do nosso apply foi um pouquinho diferente, porque ele teve que destruir o bucket e criar um bucket novo, porque estava setado como dev. E aqui ele mudou para prod. E também o nosso arquivo de zip. Como eu falei, a nossa função UUID, ela gera uma string aleatória toda vez. E se a gente ver as nossas instâncias, a gente pode ver que agora a gente tem 3. Então tem o 0, 2 e 1, quer dizer que são 3. Ele criou 2 novas e modificou a existente. E aqui embaixo eu tenho meus outputs que eu setei, que eu não falei, porque eu queria mostrar para vocês a utilização das funções também no nosso outputs. Então se eu for no meu código, e for no meu outputs, no meu arquivo de outputs, eu posso ver que eu tenho esse asterisco. E por que eu tenho ele? Porque toda vez que eu usar o count em qualquer recurso, mesmo que ele seja zero, que ele não criar, ele converte a saída desse recurso num array. Então ele se torna uma lista. E para poder acessar essa lista, eu tenho que passar esse asterisco para o Terraform conseguir nos mostrar todos os valores que foram gerados. Então, na hora que eu olhar no meu output, o public IPs, ele vai estar como uma lista. E aqui embaixo, a instance names, eu utilizei uma função para poder juntar as minhas tags baseado no nome. Então, eu vou ter uma lista das instâncias que foram criadas. Se eu olhar aqui no meu output, eu posso ver que eu tenho instance names, então, instance 1, instance 2, instance 3, que eu juntei elas separadas por uma vírgula. E aqui eu tenho a própria lista dos nossos IPs, de cada uma das nossas instâncias. Então, se a gente for na AWS e eu atualizar essa página aqui, eu vou tomar um erro, porque o bucket foi recriado com o nome de prod. A gente pode ver aqui. E se a gente for nas nossas instâncias, eu vou atualizar a página. Eu tenho 3 instâncias rodando e todas elas como T3 Medium. E aqui eu tenho o nome de cada uma delas, baseado no nosso count. Se eu abrir uma delas e colocar aqui as nossas tags, está aqui todas setadas corretamente. Se a gente for aqui em Details, a gente pode ver que o nosso Public IP é o mesmo que a gente viu no nosso output.
E para finalizar, vamos destruir os nossos recursos. Então, se eu rodar o destroy sem nada, ele também vai me perguntar qual é o valor da variável. Eu vou passar prod. Ele vai rodar o plan para ver o que ele vai destruir. Então, ele vai me destruir 6 recursos, incluindo o nosso random pet. Yes, quero continuar. E todos os recursos foram destruídos com sucesso.